Cumprimentos, irmãos, que paz do Senhor. Bom, eu vou falar sobre a minha experiência no campo bíblico, mas como já somos íntimos, vou chamar só de CB, certo? E foi um momento muito maravilhoso. Realmente foi muito bom, porque nós sabemos como os tempos são difíceis quando nós falamos da igreja. Quando nós falamos sobre as igrejas de Portugal, e foi muito bom poder ver muitos e muitos, na casa das centenas de jovens que amam a Deus e que estavam lá juntos. E eles estão por aí, eles existem e querem muito servir ao ministério, querem muito servir a Deus. Mas isso também nos traz perguntas, como por exemplo, se eles estão aí, por que as coisas estão como estão? Por que as coisas Por que as coisas andam tão difíceis? Por que o evangelho não é mais pregado? Por que as igrejas estão sofrendo uma grande estagnação? E eu descobri, e eu pude ouvir testemunhos de outras pessoas de outros lugares de Portugal, não só o Alentejo, e eles estão a passar pelos mesmos problemas. Realmente é uma batalha que nós temos que travar agora. É urgente, é importante, porque a gente não pode esquecer de que a salvação que o homem precisa de salvação. E que as pessoas lá fora estão sendo privadas dessa salvação. Muitas vezes por causa da nossa às vezes falta de sensibilidade, às vezes porque é inconveniente pregar o evangelho. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus que conserte em nós as coisas que nos impedem de falar da palavra dele. 2 pontos que foram muito falados no CB, sobre o que pode nos ajudar a vencer isso, a vencer essa batalha, a poder espalhar mais o evangelho por Portugal, foram 2 pontos. Senso de prioridade e união. Nós falamos muito, praticamente todas as pregações que foram feitas no decorrer desses 4 dias e meio, foram todos a respeito, todos giravam em volta do capítulo 2 de Atos. Então eu peço que os irmãos abram em Atos 2. Que nós sabemos que é uma parte da Bíblia que trata a respeito da igreja primitiva, da primeira igreja, dos primeiros cristãos. E é muito adequado, infelizmente, porque hoje em dia nós vivemos quase como naquele tempo, onde a cristandade já não é maioritária entre nós. Então, naquele tempo, eles estavam desbravando um povo que nunca tinha ouvido falar de Cristo, um lugar intocado pelo cristianismo. E hoje nós sabemos que Portugal não é muito diferente disso. Apesar de haver um grande histórico cristão, católico nesse país, as pessoas, muitas delas, desconhecem a Cristo, desconhecem do plano da salvação, desconhecem do Evangelho. Então, nós temos que agir um pouco como a igreja primitiva, em algumas questões. Então, eu peço que os irmãos abram em Atos 2, versículo 42. Eu vou começar do 42 e vou ler até onde Deus quiser. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias. Todos os dias. E até um pastor que estava lá fazer pregações, ele mesmo disse que houve um período de 4 anos sem ninguém se converter na igreja dele. E durante esses 4 anos, as pessoas pararam de morrer? Não pararam de morrer. Durante esses 4 anos, pessoas na região dele continuaram morrendo. Algumas pessoas que não tiveram oportunidade, não ouviram do Evangelho, algumas que rejeitaram, e isso já não é, já vai além da nossa responsabilidade, mas de qualquer forma, 4 anos sem pessoas serem acrescentadas ao corpo de Cristo. E a gente sabe muito bem que isso não é correto, que isso não está certo, que não deveria ser assim que as coisas deviam acontecer. E aqui nós temos um bom exemplo de como nós devemos agir. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Sobre o que eles eram unânimes? Nós tivemos a discutir isso lá no CB. Eles eram unânimes em relação a louvar a Deus. Louvar a Deus e pregar o Evangelho. Todo dia era a prioridade deles, e isso era o pensamento que mais passava pela cabeça de todos eles o tempo todo. Era pregar o Evangelho, servir a Deus todos os dias. Todos os dias. E eu creio que essa seja a nossa vantagem também. Querer que mais pessoas conheçam a Deus, querer louvar a Deus, honrar Ele, afinal, estamos aqui para isso, né? Nós nos unimos aqui nessa igreja toda semana com esses objetivos em mente. Agora, às vezes eu sinto que falta mais união, porque nós sabemos que essa não é a única igreja em Portugal. Quero dizer, não somos a única igreja nem em Portugal, nem no Alentejo e nem em próprio Monte Moro Novo. Há mais de nós lá fora. E nós estamos perdendo essa batalha, mas estamos lutando a mesma luta, só que separados uns dos outros. Um aqui, outro ali, cada um perde a sua batalha. Quando nós podíamos estar nos juntando, tentando fazer algo novo, tentando juntar ideias, juntar o máximo de pessoas que nós podemos. O que eu vi no CB foi um exército sendo formado. Era um campo de treinamento. Pessoas que estavam lá ganhando paixão, sendo inspiradas a fazer alguma coisa. Uma paixão que tinha morrido durante os tempos da pandemia, pela falta de comunhão, pela falta de vida de comunidade, de vida de igreja. Eles já não tinham isso. Eles perderam isso durante esses 2 anos. E quando houve a oportunidade de eles irem para o CB, muitos foram. Esse CB foi um dos que teve mais pessoas ultimamente. A água acabou. Eles conseguiram esvaziar o tanque da água, porque era muita gente. E eles estavam lá e saíram de lá muito mais determinados do que quando eles entraram. Lhes foi dito que eles deveriam persistir, que o CB não tinha acabado, que eles deviam trazer esse mesmo sentimento deles para dentro das igrejas deles. E é isso o que eu mais desejo, é isso que eu quero fazer. Deus me ajude para que eu consiga fazer isso. E que ajude também todos os outros jovens que estavam lá. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Ele tem grandes planos para a igreja dele. E nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos ter o nosso coração sensível para atender o chamado de Deus. Mesmo em coisas simples. Mesmo em coisas simples. Às vezes, Deus cria oportunidades, Deus separa momentos. Às vezes com os nossos conhecidos do trabalho, da escola, ou de onde for. Nós temos aquelas pessoas que nós convivemos todos os dias. E de vez em quando Deus cria aberturas para a gente falar a respeito dele, falar a respeito do plano da salvação, e a gente não faz. Às vezes a gente até lembra de um irmão e não ora por ele, só porque tanto faz. A gente vê o mesmo conhecido nosso passando por nós com a cara triste, abatida, e a gente acha que é normal. Sim, ele é triste, abatido, eu vejo ele assim todo dia, é normal, faz parte da vida. Esse é o Senhor triste e abatido. Ele vai continuar sendo assim, porque ele é o fulano triste e abatido.
quando nós podíamos orar por ele, quando nós podíamos falar alguma coisa com ele. Se as pessoas são tão tocadas até por um bom dia, imagina como elas seriam tocadas se nós disséssemos, Deus te ama. Imagina como é ouvir isso para pessoas que não recebem amor nenhum. Pessoas que são desesperançosas a respeito da vida, a respeito do que elas fazem, a respeito de para onde elas vão quando morrerem. Pessoas que têm dúvidas, que estão confusas. Essa cidade está sedenta por Deus. Esse país está sedento por Deus. Nós precisamos de ajuda. Da ajuda dele, nós precisamos nos unir. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades que surgem para falar de Deus. Porque o Espírito Santo age de muitas formas. Às vezes ele age de formas mais extravagantes e às vezes não. Às vezes o Espírito Santo age de uma forma realmente sobrenatural, que é visível para toda a gente. Às vezes ele só incomoda o nosso coração. Às vezes ele só traz um sentimento de: ei, você precisa fazer tal coisa. Abrir uma janela. Eu abri uma janela para você. Aproveita aquela janela. Quando o seu coração fica apertado, porque você devia pregar o evangelho naquele momento. Quando você não faz, aquele sentimento só vai ficar pior. Mas quando você faz, você sente uma alegria muito grande. Você sente que você está fazendo o que Deus quer. Você sente que você está trazendo orgulho para o seu Pai. Que é um sentimento muito bom, que nós devemos ter sempre. E agora chegou a parte do meu testemunho, que no último dia houve um culto especial, onde as pessoas podiam orar e buscar o Espírito Santo para serem batizadas no Espírito Santo. Já digo que não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. Não foi o momento. Deus sabe de tudo. Deus sabe quando vai acontecer, se vai acontecer e como. Mas não foi dessa vez. Mas quando o momento do culto acaba, isso era normal todos os dias. Quando o momento do culto acabava, as pessoas tinham a opção de ou sair, porque o culto começava às 10 e terminava lá para meia-noite e tal. Meia-noite e pouco, quer dizer, nós não dormimos assim tão tarde. E as pessoas tinham a opção de sair para comer alguma coisa, ter um lanchinho antes de ir para a cama, e outras tinham a opção de ficar e orar. Dava aquele horário, as pessoas que achavam que já tinha acabado, podiam sair. As pessoas que queriam continuar em oração, queriam continuar naquele momento, poderiam ficar dentro da igreja. E como eu não estava na vibe, como eu não estava como o clima já não bateu muito forte para mim, eu ia sair. As pessoas estavam lá, algumas ajoelhadas lá na frente, algumas sentadas nos seus lugares, às vezes ajoelhadas no mesmo lugar, entre aqueles bancos apertados, orando, pedindo, às vezes gritando e clamando a Deus para serem batizados. E pronto, eu peguei minhas coisas e fui sair. Só que eu senti um aperto muito grande no meu coração. Muito, muito grande. Fiquei sem ar. Quando eu ia sair pela porta, eu simplesmente não consegui. Porque eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa lá dentro. Eu não sei se... É claro, sempre bate aquele medo de que nós estamos fazendo alguma coisa pela nossa própria consciência, que não é algo de Deus, é só o que nós achamos, que vem de nós e não de Deus. Mas eu passei um bom tempo, eu voltei para a igreja, me sentei no meu lugar e continuei perguntando a Deus, afinal, por que eu estou me sentindo assim? O que falta? O que eu não fiz? O que tem de errado? E depois de pensar, de meditar um pouco, talvez tenha sido Deus que trouxe a resposta para a minha cabeça, talvez tenha sido eu mesmo, eu não sei. Mas eu senti que eu precisava orar por certas pessoas. Porque eu também já tive a experiência de passar muito tempo orando para ser batizado pelo Espírito Santo e não tendo resultados. Nós devemos buscar estar mais perto de Deus, mas naquele momento em que você pede pelo batismo no Espírito Santo e você não recebe, apesar de chorar, apesar de você se quebrantar diante de Deus e pedir, clamar, e nada acontece, o inimigo começa a plantar dúvidas na sua cabeça. O inimigo começa a dizer coisas do tipo, será que Deus te ama?
Será que você é filho dele? Será que o Espírito Santo sequer vive em você? Será que você simplesmente não recebeu o Espírito Santo porque você não é digno e nunca vai ser? Eu entendo esse sentimento, eu senti ele algumas vezes. Às vezes eu penso que talvez por causa desse sentimento é que a minha busca meio que esfriou um pouco. Mas eu sabia que é um sentimento horrível. E que às vezes pode enfraquecer a fé de algumas pessoas. E era isso que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Era trazer alguma palavra de consolo. Então eu comecei a divagar pela igreja. Todos estavam fazendo seus momentos de oração e provavelmente o pessoal da staff deve ter achado que eu estava maluco. Porque estavam todos em momento de oração e eu estava só a andar por aí, a olhar em volta. Enquanto estavam todas aquelas pessoas a orar, eu só andava. E eu olhava para aquele monte de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas, mas por algum motivo, algumas pessoas, provavelmente aquelas que Deus sabia que precisavam de uma oração, eu fixava meus olhos naquela pessoa e não conseguia mais tirar. Eu ficava em pé, pedindo a Deus: Senhor, me mostre. Me mostre. Mostra quem são elas. Porque eu não conheço 80% das pessoas que estão aqui. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei de que palavras elas precisam, mas me mostra aquelas que o Senhor quer que eu fale. Deus mostrou. E Deus mostrou. Eu andava, passava mais ou menos 1 ou 2 minutos andando, olhando sobre todas aquelas pessoas, e depois meus olhos fixavam em alguém e eu não conseguia tirar aquela pessoa da minha cabeça. Eu ia até ela, eu ia até aquelas pessoas e dizia o que era óbvio. Que era, supostamente, é óbvio para nós cristãos, mas naquele momento de desespero as pessoas esquecem. Eu dizia: ei, Jesus, Deus te ama. Deus te ama. O Espírito Santo vive em ti. Deus não te abandonou. Você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos faz querer ser mais do que nós somos, que nos faz querer ser melhores. E o fato daqueles jovens estarem ali, indo atrás de Deus, querendo mais de Deus, estarem naquele CB uma semana, ouvindo pregações, uma semana querendo aprender mais para poder servir nas suas comunidades. Aquelas pessoas estão ali por causa do Espírito Santo. Porque homens maus não escolhem ir para lugares como aquele. Homens egoístas não escolhem aquilo. Então, de fato, o Espírito Santo vive naquelas pessoas. Foi o Espírito Santo que salvou aquelas pessoas. E eu disse para cada uma daquelas pessoas: ser fiel. Permanece fiel. Mantenha a tua fé. Deixa ela crescer. Deixa ela crescer, porque é tudo que Deus nos requer de nós. É tudo que Ele requer de nós. Na Bíblia diz: se você crê em Jesus, você será salvo. Acho que está bem aqui. Meu Deus, acontecerá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículo 21. É tudo o que Ele quer de nós. E Ele só quer que nós sejamos fiéis. E que em momento algum nós devemos deixar que o inimigo ponha dúvidas na nossa cabeça a respeito de como Deus nos ama e como Ele nos quer bem. Porque Deus não muda. Deus, Ele sempre quis isso, Ele vai sempre continuar querendo isso para nós. Ele nos ama, somos filhos dEle. Claro que Deus tem um amor diferente. Ele tem um amor pela sua criação e tem às vezes um amor especial por aqueles que o servem de bom grado, que são fiéis. Mas de qualquer forma, Deus não vai nos abandonar. Deus vai estar sempre lá. Quando nós estivermos arrependidos dos nossos pecados, Ele vai sempre estar disposto a nos perdoar. E eu sinto que realmente aquelas pessoas precisavam. Para cada pessoa que orei, algo mudou. O semblante daquelas pessoas mudou. Espero ter feito alguma coisa de jeito. Mas eu quero mais daquele sentimento. Eu quero mesmo que toda vez quando alguém precisar de oração, eu quero que Deus me incomode da mesma forma. E aqui mesmo, sem, às vezes nem dentro da igreja, eu quero que lá fora Deus me dê o mesmo sentimento.
Porque é muito fácil ser crente na igreja, é muito fácil você ser cristão no meio de um CB, no meio de um retiro, onde só tem outros cristãos. Onde você pode falar sobre qualquer coisa da Bíblia, falar sobre as suas opiniões, sobre as suas crenças, sobre o que você espera do futuro, sobre o que você crê que Deus vai fazer no futuro. E as pessoas não vão te julgar, porque são todos unânimes. Porque as pessoas estão juntas naquele momento com os mesmos objetivos, com as mesmas vontades. Agora, quando você vai lá para fora, quando você entra mesmo no campo de batalha, pessoas vão ir contra você. Pessoas vão querer desestabilizar a sua fé. E por causa disso, por causa que nós sabemos que nós estamos num ambiente hostil, nós reprimimos os sentimentos que o Espírito Santo põe na gente. Nós escondemos, nós não oramos por pessoas, nós não falamos do Evangelho por causa de julgamento. Porque nós achamos que Deus, que as pessoas vão nos julgar. Porque nós pensamos que as pessoas vão nos rejeitar. Mas no fim, não importa se as pessoas vão nos rejeitar ou não. Eu vou só procurar um texto também. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, cada um escolhe. Quer ser rejeitado pelos amigos do trabalho ou quer ser rejeitado por Deus? Nós temos uma responsabilidade. O único motivo pelo qual a igreja ainda está na terra é para pregar o Evangelho. É para fazer mais, para fazer a diferença onde nós vivemos, para refletir Deus, para refletir Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, de falar e na nossa forma de pensar. Nós não podemos negar ao nosso Senhor. Porque se nós fizermos isso, quem é que nós somos? Se nós não cumprimos o único papel essencial que nos é dado por Deus, o que é que nós vamos fazer? Quem é que nós somos? Se nós amamos mesmo a Deus, eu creio que todos aqui amam a Deus, por que a gente não fala mais dele, sabe? Por que tantos jovens escondem que são cristãos quando estão no meio de amigos? Por que tantos adultos mesmo escondem o fato de serem cristãos? Por isso que a gente tem que pedir a Deus que nos dê vergonha na cara. Nós devíamos nos constranger quando não falamos de Deus, quando a oportunidade surge. Nós devíamos nos sentir mal, nosso coração devia apertar e nós devíamos ficar sem ar. Mas Deus vai tomar conta de tudo, Deus vai cuidar da gente. Deus é misericordioso, Ele sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos repugnantes e egoístas. Só pensamos em nós mesmos, esquecemos de pensar nas outras pessoas que estão lá fora e que também precisam de salvação, porque elas não são menos merecedoras da salvação do que nós somos. Todos nós somos igualmente repugnantes. O menor dos nossos pecados, às vezes, já é o suficiente para nos separar de Deus, porque Deus é santo. Nenhum de nós merece a salvação. E da mesma forma que de graça nós recebemos a salvação, nós de graça temos que espalhar ela. Deus tem grandes planos. Deus revelou muitas coisas às pessoas que estavam lá no CB. Mostrou mesmo para as pessoas que estavam lá um grande avivamento. E eu quero que isso aconteça. Eu quero que a igreja em Portugal cresça.
quero que o reino de Deus cresça. Mas a gente precisa se unir, precisamos ter senso de prioridade. Saber que mais importante do que agradar e que ter o seu amigo por perto é querer que ele fique por perto mesmo depois de vocês dois morrerem. Deus tem grandes sonhos para cada um de nós, para a sua igreja no geral, e nós precisamos estar atentos para ouvir e dispostos a servir. E dispostos a nos unirmos. Porque é insensato, quando você está lutando a mesma batalha, você não se unir com as pessoas que estão do seu lado. É insensato você se separar. Nós precisamos, quando surgirem oportunidades, de nos unirmos às vezes com outras igrejas, para fazer projetos, para fazer evangelização. Nós precisamos aproveitar ao máximo essas oportunidades, porque sozinhos, porque pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Precisamos de toda a ajuda possível. Porque nós vivemos num tempo como a igreja primitiva. E eles, nós sabemos muito bem que eles tinham muito mais poder e eram muito mais audazes do que nós somos. Eu reconheço isso. A cada coisa que aparece em Atos, cada milagre que eles faziam, as atitudes de fé que eles tomavam, eles são muito mais cristãos do que nós somos. Muito mais cristãos que nós somos. Eles largavam tudo que eles tinham e viviam somente para Deus o tempo todo, 24 horas. Eles sofreram perseguição, eles tiveram dificuldades. Então nós vamos ter também. Nós vamos ter também. E nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Mas o que eu sei é que eu creio nas promessas de Deus, eu creio no que foi dito, no que foi revelado às pessoas lá, e eu creio que Deus tem grandes planos, tem grandes sonhos para a igreja no geral e também para cada irmão. Porque cada um tem um papel, por menor que seja, por maior que seja, por mais extravagante que seja, por mais simples que seja, Deus tem um papel para cada um. Deus distribui, Deus dá os dons à sua igreja da forma como Ele quer. E nós temos que usar eles. Certo? Amém? Amém. Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor para Deus. De Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele
faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, amém. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Peço que os irmãos abaixem as cabeças. Vocês creem nisso, certo? Então, digam. Vocês acreditam? Que Deus vai fazer o impossível em teu viver. Acredite, sim. Acredite, sim. Acredite, sim, que Deus vai fazer o impossível em teu viver. O impossível Deus vai fazer. Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por não ter desistido da gente. Apesar da gente não merecer, a gente não merece nenhum pingo, Senhor, da Tua ajuda, do Teu amor. Que muitas vezes nós temos a opção de escolher entre Ti e o mundo, e nós escolhemos o mundo. Nós temos a opção de escolher entre fazer e estar parados, nós escolhemos estar parados. Nós temos a opção de pregar e não pregar, e nós escolhemos não pregar. E eu sei que isso te entristece, meu Pai, eu peço desculpas. Me perdoa, meu Deus. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem grandes planos, o Senhor tem grandes sonhos, e que o Senhor vai fazer o impossível. O que nós achamos que é impossível, o Senhor vai fazer. E eu peço, Senhor, que o Senhor não afaste de nós o Teu Espírito. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos dê mais paixão, Senhor. Por quem somos, Senhor, pelo que nós servimos, pelo que nós acreditamos. Nos dá mais paixão, Senhor, mais vontade, meu Pai. E que mesmo quando nós
Mesmo quando nós não tenhamos vontade, Senhor, que nós façamos do mesmo jeito, meu Deus. Quando nós não temos vontade de vir à igreja, nós possamos estar aqui, Senhor. Quando nós não estivermos com vontade de participar de algum evento, nós irmos, Senhor. Que nós precisamos fazer o melhor, Senhor. Nós amamos essa cidade, nós amamos onde nós vivemos e amamos muitas pessoas que vivem aqui. E nós não somos mais merecedores do Evangelho do que eles são. Nós precisamos de Ti. Eles precisam muito mais de Ti, Senhor. E nos usa, Senhor, como um canal para chegar até eles. Nos capacita, Senhor. Nos dá mais sabedoria. Nos mostra, Senhor, e incomoda o nosso coração, meu Deus. Tira o nosso ar, meu Pai. Quando nós tivermos uma boa oportunidade, meu Deus. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe o ponto fraco, o Senhor sabe o momento certo para tudo, meu Pai. Eu só peço, Senhor, que o Senhor nos mostre, nos revele, meu Deus. Fala conosco, diz para nós, olha, agora é o momento. Agora é o momento certo. Fala com ele, fala com ela. Porque ele está passando por um momento difícil agora. O inimigo hoje está batendo nele com mais força do que estava antes. E ele precisa da tua ajuda. Nos dá força, Senhor. Põe na nossa boca as palavras que nós não conseguimos, Senhor, usar. Porque nós queremos trazer orgulho ao nosso Pai. Nós queremos te orgulhar, meu Deus. Nós queremos um dia, Senhor, estar contigo. E quando nós chegarmos lá, nós queremos ter muito, Senhor, para mostrar. Queremos mostrar muitas coisas boas para o nosso Pai. Deus abençoe, meu Deus, tudo que eu te peço, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.